Salve os irmãos na paz do Senhor Jesus, bom dia. Que o Senhor venha te abençoar neste dia, nesta quinta-feira, segundo dia do ano de 2014. Eu vou contar um pequeno testemunho para você do que o nosso Deus, quando nós queremos que Ele se revele a nós, vem situações da nossa vida que nós não compreendemos. No livro de Timóteo diz assim: não vos assustei com a ardente prova que vem sobre ti, é por causa da obra. Quando Deus tem uma obra na nossa vida, sobre nós vem ardente prova, que nós não entendemos, nós não compreendemos. Mas o Senhor nos alerta para que nós não nos venhamos nos desesperar, mas venhamos nos colocar na presença de Deus. Logo que me converti, as coisas ficaram difíceis. As coisas ficaram muito difíceis. Eu congregava numa igreja onde todos os dias ia alguém testemunhar que tinha ganhado casa, que tinha ganhado carro, que estava ganhando dinheiro, que tinha um trabalho, que perdeu aquele trabalho, mas ganhou para ganhar muito mais. Os testemunhos deles não batiam com a minha situação. A minha situação estava muito difícil. Nós tínhamos, meu esposo tinha trabalhado com o meu pai e nós construímos nossa casa no fundo da casa da minha mãe. O dinheiro que era para o meu pai pagar meu esposo, ele construía. Ele comprava as coisas para fazer, tijolo, as coisas para construir a casa, material de construção. E ali nós construímos a nossa casa ali no terreno que não era nem do meu pai, nem nosso, era da minha irmã. E ali nós construímos nossa casa, ficamos ali, por um tempo. A nossa vida era muito difícil mesmo. Mas, contudo, estávamos cegos, nós não conseguíamos enxergar que nós precisávamos de uma libertação. Estávamos completamente dependentes do homem, dependendo do trabalho do meu pai, lá no restaurante do meu pai, e dependendo também do terreno da minha irmã. Então estávamos ali cativos, estávamos ali presos naquela situação. Mas o Senhor me chamou para a sua grande obra, não apenas a mim, mas quanto também o meu esposo. E começou aquela dificuldade, porque quando eu levantei a minha mão para Jesus, parece que eu levantei a mão chamando o principado, a potestade, as hostes da maldade para a briga, porque veio tudo contra mim. Todas as coisas se levantaram contra a minha vida, contra a minha família. E quando nós devemos algo, a Bíblia diz assim: aquele que toma emprestado torna-se servo. Aquele terreno não era nosso, era emprestado. Estávamos devendo para minha irmã. O trabalho que meu esposo trabalhava não era dele. Ele era dependente do trabalho do meu pai. Então, sendo assim, nós estávamos ali totalmente dependente do homem. Meu esposo tinha sonhos, tinha ambições para dar uma vida melhor para nossas vidas, mas estava ali totalmente bloqueado, estava na mão do homem. Quando Deus nos chamou, o Senhor começou a ativar a minha fé. Eu comecei a buscar o Senhor de todo o meu coração. E o Senhor agora começou a falar comigo através de sonhos. E antes mesmo de acontecer as coisas, Ele me revelava os seus propósitos. Então, eu tinha certeza de que daquelas dificuldades eu ia sair. Que aquelas lutas iam passar, se eu permanecesse firme com o Senhor. E ali eu comecei a ter experiências com Deus. Momentos com Deus que eu nunca tive na minha vida. Nunca havia tido experiências tão maravilhosas como eu tive no começo da minha conversão, quando eu me converti. Houve uma certa
Desligou, Bruno. Desligou como? Certa feita, aconteceu de que eu estava ali, né, numa dificuldade muito grande, né? Estava com a minha alma angustiada, com um desespero na alma. E o meu esposo disse assim: você tem que ler a Bíblia. E eu disse: não, eu sinto que eu tenho que orar. E eu dobrei o meu joelho e ele abriu a Bíblia. Eu nunca tinha lido aquele texto, mas conforme ele ia falando aquele texto, aquela leitura da Bíblia, eu ia repetindo em oração tudo que ele falava. E nós falávamos junto a mesma coisa. O texto que ele lia e eu falava em oração aquilo que ele estava lendo. E eu comecei a orar ao Senhor, e orar ao Senhor, aquele texto da Bíblia, e meu esposo lendo a Bíblia. De repente, o meu filho Bruno entrou, ele entrou. Quando ele entrou, assim, no quarto, eu já senti que eu ia ser provada naquele momento, ser provada a minha fé. E o meu esposo, ele falou: o que que foi, Bruno? E o Bruno disse assim: enfiei um negócio no ouvido. Ele tinha 10 anos de idade. E ele enfiei uma coisa no ouvido. Eu enfiei algo no ouvido. E o Espírito Santo disse para mim: fique calmo. Fique calma. Não é nada. Eu simplesmente vou provar a sua fé através da sua obra. E eu disse: vem cá, meu filho, o que que foi? O que que aconteceu? Ele disse: eu enfiei um negocinho no ouvido, mãe. Imediatamente o Espírito Santo falou ao meu coração. Ele colocou uma bateria de calculadora dentro do ouvido. E eu disse para ele: é uma coisinha pequenininha, dourada, chatinha, amassadinha que nem uma moeda, mais grossinha? Ele disse: sim, mãe, é. Eu falei: não fique com medo, meu filho, não se preocupe. Deus vai mostrar a glória dele, Deus vai abençoar. E o meu esposo, não entendendo o mistério de Deus, ele ficou meio irado, porque ele não compreendia. E ele começou agora a ficar nervoso e dizendo: Bruno, como que você pode? Um menino dessa idade enfiar uma coisa no ouvido? Eu disse: fique calmo, meu filho. Fique calmo. Deus usa quem Ele quer e como Ele quer. Dobre o teu joelho, vamos orar, pedir para Deus. E ali meu menino dobrou o joelho, eu orei com ele, junto com ele. E eu disse: Senhor, abençoe. Tire isso do ouvido do meu filho, que nós não necessitamos da mão do homem, nós necessitamos de Ti. Nós necessitamos do Teu poder. E ali cantamos um hino: Pai Celeste, eu preciso de Ti. Jesus Cristo, eu preciso de Ti. Espírito Santo, eu preciso de Ti. E ali, naquele louvor, o meu filho se levantou e o meu esposo disse: a gente tem que levar você no médico. Agora vão pegar, cortar embaixo do seu ouvido para tirar, porque olha, sumiu, onde que vai, como que vai tirar isso? E ele levou o meu menino até o meu pai. Meu pai, como sabia farmacêutico, ele tinha trabalhado de farmacêutico e tinha uma experiência. Então ele falou para o meu pai: sogro, olha, o Bruno enfiou algo no ouvido. E o meu pai agora disse: mas eu não acredito, como que pode enfiar alguma coisa no ouvido? E ali ele ficou nervoso, mas esquentou água, ponhou dentro de uma seringa e fez lavagem no ouvido do menino. Aquela bateria subiu e deu para eles verem que era uma bateria. E quando meu pai levou a pinça para poder puxar aquela bateria do ouvido do meu filho, aquela bateria afundou e sumiu. E sumiu lá dentro do ouvido dele. E aí meu pai falou assim: agora vamos ter que levar ele no pronto-socorro, levar ele no médico. Punharam no carro, levaram no postinho. Chegando no postinho, eu fiquei em casa em oração. Chegando no postinho, lá o clínico geral não quis atender, disse que era só num hospital, que era para levar ele no Hospital Afonso Ramos, que lá eles iam encaminhar ele. Voltaram em casa e o meu filho falou assim: mãe, vamos com nós, mãe, vamos com nós. E eu peguei: vamos, meu filho.
vamos. E do jeito que eu estava ali, com uma roupa não muito arrumada, não estava bem arrumada, estava com o chinelo grande do meu esposo, mas do jeito que eu estava, eu fui, para glorificar e exaltar o meu Deus e ser com meu filho. E nós fomos lá para o hospital. E o meu esposo e meu pai foram resmungando no caminho. E eu e o meu filho fomos cantando o hino: Pai Celeste, eu preciso de Ti. Jesus Cristo, eu preciso de Ti. Espírito Santo, preciso de Ti. Quando chegamos lá no hospital, Afonso Ramos, o meu esposo estava bravo e o meu pai também. E eu disse para o meu pai assim: olha, tem pessoas que não estão vendo e estão enfiando a vida no fundo do poço e não estão enxergando. Uma criança, isso acontece mesmo, mas isso é para a glória de Deus. E fui entrando no Afonso Ramos e eu disse: esses homens são todos complicados, eles complicam tudo para eles é motivo de uma gota d'água num copo ser uma enchente. Que é isso? E olhei para um rapaz e falei: homem, é tudo complicado. Aí dei uma risadinha e falei assim: brincadeira, você também é homem, né? Mas não deixa de ser complicado. E entrei, né? Aí quando nós entramos, meu esposo fez a ficha e ali encaminhou ele para a sala de espera. Eu peguei os documentos do meu filho e disse assim: olha, faça a tua parte que eu vou fazer a minha. Faça a tua parte de pai e eu vou fazer a minha parte de mãe. E ali eu saí pela porta do Afonso Ramos e ali no estacionamento, logo em cima assim, eu fui na direção assim, de um lado do canto do estacionamento, tinha bastante gente sentado ali, né, e eu levantei a minha mão para o céu e disse desta forma: Deus, eu não aceito que homem nenhum coloque a mão no ouvido do meu filho, porque eu acredito no seu poder, meu Deus. Que isto que está no ouvido do meu filho sai agora pelo poder do Espírito Santo. Que o Espírito Santo se torne uma mão e arranque aquele objeto do ouvido do meu filho agora, porque eu creio em nome de Jesus. Amém. Não deu 5 minutos. Foi coisa imediata. O meu filho saiu por aquelas portas gritando: mãe, 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 saiu, mãe, saiu. E eu comecei a chorar e glorificar a Deus e exaltar o Deus que tudo pode. E o meu filho saiu gritando e eu dizia: diga, meu filho, glórias a Deus. Ali aquilo parecia uma loucura aos olhos de quem estava vendo. Eu parecia uma louca gritando: louvado seja Deus, glorificado seja Deus. Deus não precisa de homens para fazer algo. O Deus que eu sirvo é poderoso. E o meu filho gritava: glória a Deus e aleluia. Já o meu esposo e meu pai saíram pela porta. O meu esposo meio sem jeito, meio sem ação. E ali eu olhei para aquela multidão e disse assim: se vocês duvidam que Deus existe, eu testifico nesta hora que Deus existe. E Ele acabou de tirar algo do ouvido do meu filho, depois que eu fiz uma oração. E saí, desci para o estacionamento chorando e glorificando meu Deus, porque Ele tudo pode. No carro, o meu pai foi calado e o meu esposo foi muito entusiasmado contando a maravilha de Deus. E ele dizia no carro para o meu pai: sogro, nossa, foi impressionante. Nós estávamos sentados ali e tinha umas pessoas do meu lado e eu disse assim, a pessoa perguntou o que aconteceu. Aí eu disse: o meu filho enfiou uma bateria dentro do ouvido. E ele falava: eu coloquei uma bateria, ele colocou uma bateria de calculadora no ouvido e agora ele vai passar no médico porque é perigoso. E ali meu esposo contava aquilo com entusiasmo, uma alegria tão grande. E aí ele dizia para o meu pai assim:
De repente, o Bruno começou a falar: pai, tem alguma coisa quente enfiando no meu ouvido, como se fosse uma mão. Ai, pai, tá puxando, tá puxando, tá puxando. E de repente aquela bateria saltou do ouvido dele e bateu no pé da cadeira de ferro. E fez o barulho para todo mundo ouvir que realmente aquela bateria tinha saído. Nessa hora o médico abriu a porta e chamou por ele. Mas o Bruno saiu correndo ao meu encontro para contar que Deus tinha tirado a bateria do ouvido dele. E Deus fez aquela obra e meu esposo contando as maravilhas do Senhor. E quanto mais eu me alegrava em saber que Deus, Ele diz, na palavra do Senhor, Jesus disse: se tu tem fé, mostra a tua obra que eu mostro a minha fé. E ali Deus mostrou que além de falar que eu tinha fé, ainda o Senhor mostrou a obra da fé. A obra da fé muda a história. A obra da fé transforma. Use a tua fé. Use a fé no Senhor Deus. Por mais que seja difícil, por mais que esteja dificultosa a tua situação, use a tua fé. Porque naquele dia eu pude usar a minha fé para aliviar o medo do meu filho, para aliviar o desespero do meu coração, para ter certeza de que Deus realmente era comigo. Houve outra situação também, que o meu filho mais novo sempre estava com um caroço no pescoço. Levava no médico, falava que era cachumba. E o diagnóstico nunca era certo. Como que uma cachumba pode durar mais de meses? Como uma cachumba pode ir e voltar várias vezes? E ali, eu estava pronta já para ir levar ele no médico. De repente, Deus falou no meu coração: como que você vai levar o seu filho no médico se você ainda não levou ele até mim? Coloca ele na minha presença. E naquele dia eu dobrei o meu joelho e eu comecei a orar ao Senhor. E o meu filho estava tomando banho para mim poder levar ele no médico. E eu dobrei o meu joelho para orar ao Senhor. Como eu tenho uma diferença na perna de 15 centímetros, quando eu vou orar, eu ponho o joelho no chão, o outro não consigo encostar o joelho porque é mais curto. Mas o meu filho mais velho me cutucava e dizia: mãe, os seus 2 joelhos estão no chão, mãe. E eu pude sentir a presença do Senhor grandemente. E quando eu me levantei do chão, quando eu me levantei do joelho, eu disse para o meu filho Daniel: filho, a mamãe não vai levar você no médico. Você confia na mãe porque a mãe confia em Deus. E ele disse: confio, mãe. Eu confio sim. Eu falei: se Deus não resolver como eu creio que Ele vai resolver, tenho certeza absoluta que eu te levo no médico. E Deus tinha nos dado um convênio bom, porque Deus tinha abrido um trabalho, uma porta de emprego. Já não estávamos mais dependendo do trabalho do meu pai, estávamos dependendo agora de um trabalho que Deus tinha abrido a porta para o meu esposo. Ele estava trabalhando na Campo Belo, e ali o Senhor deu um convênio na Samã para nós. Aos olhos de muitas pessoas, um convênio bom, mas o maior convênio que eu tenho é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele não muda, não é retirado quando perde o trabalho. Ele está sempre ali para me socorrer. E naquele momento, eu disse: meu filho, fique em paz. E eu fui a fazer almoço, cuidar do meu serviço, fazer almoço para levar depois para eles ir para a escola. E quando nós sentamos na mesa para almoçar, o meu filho Daniel deu um grito e fez: ai! E ponhou a mão assim. De repente ele começou a apertar e disse: mãe, sumiu! Mãe, sumiu! Sumiu! Deus. E ele dizia assim: olha, mãe, sumiu! E eu comecei a glorificar a Deus. E através dessas bênçãos na vida da minha família, eles começaram a ser edificados, ser abençoados. Mas o inferno não estava feliz com isso. Como que pode? Aquela que me servia, aquela que pedia coisas para mim, agora está pedindo para o Deus vivo.
E foi uma luta muito grande, um sufoco muito grande, porque o inimigo se levantou de todas as partes. Ele começou a querer destruir a minha fé. Por isso Deus diz assim: guarde a tua fé, guarde a tua coroa. Quem vai nos coroar é a nossa fé. Se nós guardarmos a nossa fé no Senhor. O apóstolo Paulo disse: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a minha fé. E eu deixo essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo, que você possa compreender que Deus, Ele diz que todos que invocarem o nome dEle serão salvos. O salmista diz assim: invoquei o nome do Senhor na minha angústia, e Ele me ouviu e me livrou. O Senhor quer que eu e você invoque o nome dEle nos momentos mais difíceis da nossa vida. Sempre quando Deus colocar o meu coração para me trazer essas experiências, esse testemunho, para que você conheça a grandeza de Deus, não porque eu sou menor do que você, de maneira nenhuma. É que o Senhor, Ele diz que aquele que tem fé agrada a Deus. Aquele que usa a fé, ele conhece a Deus. Ele sabe que Deus deu esta estratégia, esta arma para o crente, que é a fé, para derrotar as coisas desse mundo. Porque a Bíblia diz assim, que através da fé nós vencemos o mundo. E nós estamos vencendo a cada dia esse mundo de pecado. Porque nós vivemos um corpo pecador, mas através da fé, através da nossa fé, nós esmagamos o mundo pecador e vivemos um mundo celestial. Fique com Deus e tenha um bom dia. Feliz 2014, no segundo dia do ano. Eu creio que o Senhor, através dessas palavras, vai te abençoar ricamente. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que cada palavra foi dita para a honra e glória do seu nome. O Senhor é testemunha do que falei, porque foi o Senhor mesmo quem o fez. Senhor, eu te glorifico e eu te exalto. Abençoe a cada vida que participar e ouvir desse testemunho, ó Pai, que eles venham ser edificados, que o seu nome seja glorificado e todo o mal seja repreendido na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia, uma boa tarde, em nome de Jesus. Você gravou, você